Internauta, amigo que acompanha o Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos dar prosseguimento ao nosso programa Dicas de Leitura Espírita, uma proposta do nosso centro para a divulgação da literatura espírita. Nós estamos tratando, nesse instante, de Divaldo Franco e a sua vetusta obra, a sua consistente obra. Hoje nós vamos falar sobre o espírito Amélia Rodrigues. Que coisa gostosa falar de Amélia Rodrigues. Particularmente, fala fundo a minha alma essa escritora de referência, essa baiana, né? Na sua última encarnação esteve na Bahia, professora, nascida numa fazenda no interior da Bahia, né? Estudou numa escola próxima à fazenda, e quando eu leio a biografia dela, todas as vezes que eu leio, para poder falar para as pessoas, eu já venho à minha mente a formação daquela mulher no final, na segunda quadra do século XIX, ela nasceu em 1861, e eu fico vendo aquela menina, aquela jovem, com os valores da época, né, muito devota, e estudando naquelas escolas normais de estudo sério, forte, e ela sendo formada, né? E ela se torna professora e depois é transferida para Salvador, onde ela estabelece a sua vida pessoal e torna-se uma reconhecida professora, jornalista e escritora. Uma mulher forte, né? Eu diria uma mulher emancipada. E como é importante falar isso, porque no Evangelho nós vemos as mulheres do Evangelho como mulheres que já buscavam a emancipação. Então esse é um assunto importante que muitas vezes não é tratado. E eu sempre procuro analisar o perfil psicológico das mulheres de Jesus e vejo lá atrás como pensavam e agiam Marta e Maria, irmãs de Lázaro. A própria Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, é um personagem emancipado. É uma mulher que, para a época, tinha uma visão diferente das coisas, um espírito livre, dotado de livre-arbítrio, e que fazia uso desse livre-arbítrio, que entendeu a missão do seu filho. Então nós vemos as mulheres no Espiritismo, exemplo de mulheres fortes, emancipadas, sem serem vulgares, evidentemente, né? Mães, muitas chefes de família, muitas com responsabilidades na criação dos filhos, sustentação da família, mas profissionais, à época em que viveram, modernas, mulheres com olhar à frente. E a Amélia Rodrigues se insere nesse contexto, assim como se inseria Joana de Ângeles. Então, naquela época, uma mulher que sai do interior da Bahia e vai para a capital, para Salvador, e torna-se professora, romancista, escritora, poetisa, jornalista. Olha só, escreveu peças teatrais, envolveu-se com a música, com o teatro. É uma mulher para frente ou não é, gente? Meu Deus do céu, século XIX? Então nós estamos falando de uma mulher diferenciada. E que quando desencarna, em 1926, ao retornar ao plano espiritual, é convidada pelo espírito Joana de Ângeles para fazer parte da equipe que ia valer-se da mediunidade de Divaldo Franco para trazer conhecimento e sabedoria para nós. As portas do céu, a misericórdia de Deus, planejando a chegada do conhecimento para nós. E é franqueada a Amélia Rodrigues no plano espiritual os acervos, as bibliotecas. Eu já fico imaginando que biblioteca será essa, porque, né, pode olhar aqui atrás de mim os livros, a quantidade de livros que nós temos, e eu posso ser considerado um rato de biblioteca e de livraria, eu ia me perder, esquece eu lá, deixa eu dentro aqui da biblioteca, pode até ser no umbral, viu, gente? Desde que tenha uma biblioteca, esquece de mim lá, deixa eu lá que eu estou bem. E ela recebeu autorização para consultar os arquivos, os vídeos, né? Vamos dizer assim, aquilo que tinha de mensagens, de imagens da passagem de Jesus pela Terra. E ela inicia a escrever sobre Jesus na Terra e traz para nós obras maravilhosas, obras que nos acompanhou e nos acompanha,
que servem para nós usarmos em palestras, em exposições, em escritos, mas principalmente para nós nos emocionarmos com Jesus, entender um Jesus que a letra, às vezes, dos evangelhos, por ter sido escrita por um homem, como Mateus, por Levi, né? Por João, por Lucas, por Marcos, ou por Pedro, ou por outros, por Paulo nas suas epístolas, trazem a visão de um homem. Quando ela escreve, ela traz a visão daquilo que ela assistiu. E ela desvela situações que ocorreram ao lado de Jesus, que não estão nos evangelhos. Ela traz questões psicológicas, aspectos que foram a moldura da fala de Jesus. Ela chega na mesma fala do evangelho. O fato evangélico é o mesmo. O que acontece é que ela conta o enredo e nos situa com maestria no ambiente da época. Uma romancista, poetisa e autora de peças teatrais utiliza toda essa sua maestria de compor um enredo a serviço da divulgação do Evangelho de Jesus. Então, quando ela escreve, ela está escrevendo uma peça, um filme, uma novela, um capítulo. E ela nos leva para dentro da Judéia. De repente, lá estou eu, caminhando com Jesus pelas estradas poeirentas da Judéia. De repente, eu estou subindo com ele no monte que serviu para o sermão da montanha, ou caminhando com ele de Nazaré para Betânia, ou estou entrando com ele em Jerusalém. Ou de repente eu estou subindo o Calvário com ele. Ou em alguns momentos, quando eu me dou conta, eu estou lá nas areias brancas de Cafarnaum, ouvindo os sons onomatopeicos, como ela diz, e o farfalhar das ondas das areias brancas do lago de Genezaré, ouvindo Jesus. Quando eu me dou conta, neste poema, lá estou eu, ouvindo Jesus cantar as bem-aventuranças. Que coisa maravilhosa! Quando ela descreve o céu, porque ela descreve pelo olhar de Jesus. Era como Jesus via a Judéia. Era como Jesus enxergava a Judéia, ele amava, ele ama a Judéia. Então ele andava por aquela região de uma forma diferenciada, porque ele trazia um amor incontido por aquela gente, por aquele povo. Há um momento da sua obra, quando ela descreve, no livro Sou Eu, o dia em que Jesus se despede de Nazaré, porque ele sabia que ele não voltaria mais nem a Nazaré nem a Cafarnaum. Ele inicia a subida para Jerusalém, e que culminaria com a sua chegada nos muros de Jerusalém no sábado anterior à crucificação. O momento em que Jesus começa a subir e coloca o seu olhar sobre toda aquela região, sobre o lago, é inesquecível, porque ela capta a emoção que há dentro de Jesus. E ela descreve com maestria a emoção que ele sentiu. Como é importante nós percebemos que Jesus tem esse tipo de sentimento para nós também aprendermos a valorizar as coisas que estão no nosso entorno, porque se ele, que é o Espírito mais perfeito, valorizou tudo isso, por que nós não podemos valorizar? Então, quando ele olha para a natureza e se emociona com aquilo que fez parte da sua passagem pela terra, quiçá nós não vamos passar a olhar pelo entorno da nossa casa, valorizar nossas coisas, não no sentido de se apegar, mas de gratidão à vida por tudo que nos tem dado, e vamos vivendo felizes com aquilo que nós temos, que nós obtivemos, ou que Deus permitiu que nós obtivéssemos, ou que Deus nos permitiu possuir.
Então o entorno da nossa vida tem que ser valorizado e a Amélia Rodrigues faz esse papel ao nos trazer esse Jesus com esse perfil. Então são obras maravilhosas, Primícias do Reino, né, pelos caminhos de Jesus, a obra Sou Eu. Então são inúmeras obras do Espírito Amélia Rodrigues que nós recomendamos a todos que leiam. Leiam com avidez, leiam mais de uma vez. Eu me recordo que a primeira vez que eu li o livro Primícias do Reino, lá na década de 80, eu terminei o livro, eu estava absolutamente embevecido. Eu me lembro que eu terminei o livro sentado numa cadeira, assim, e eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Eu era muito jovem, e eu, meu Deus, o que é isso? Né? Qual é essa proposta? Né? Que sacudida que a gente tem quando a gente lê. E passei a usar em palestras e seminários o conteúdo da Amélia Rodrigues e uso até hoje. Eu faço questão de ir lá, antes de cada palestra, olhar o livro, ver a lição qual é, verificar como ela escreve. Tem uma obra dela, Trigo de Deus, que ela, já na entrada ela descreve o perfil psicológico do povo da época, que é o nosso perfil de hoje. E ela mostra o encontro de Jesus com Pedro. O pessoal diz que o conto dele foi quando ele passou, Pedro, venha para cá que eu vou ensinar você a pescar. Não tem nada a ver. Foi um dia antes. E ela mostra o encontro. O momento em que a manga da veste de Jesus roça Pedro. Quando Pedro distende uma criança para ser curada, e a manga de Jesus roça Pedro, que estava na multidão ouvindo Jesus falar. Eu não vou contar o fim da história para vocês ficarem curiosos. Vai lá, lição 1 do Trigo de Deus, e vocês vejam o que realmente aconteceu depois, para nós termos a noção da importância do Espírito Amélia Rodrigues. Além disso tudo, ela nos traz conhecimentos históricos, porque ela contextualiza um momento político, sociológico e histórico da região, para que nós possamos entender em profundidade o papel de Jesus. Então, gente, vamos conhecer melhor o Espírito Amélia Rodrigues. Vamos verificar quem é, vamos ler Amélia Rodrigues e vamos, se possível, divulgar essas obras que compõem um manancial de conhecimento, de consolo, de conforto extremamente importante. Eu me surpreendo ainda, e conversei esses dias com um produtor, o dono de uma produtora bastante conhecida aqui no Brasil, que eu não vou citar o nome, uma questão legal, mas eu conversei com ele longamente e disse a ele, olha, com as propostas, com o modelo de séries que nós temos hoje, que todos nós assistimos na Amazon, na Prime Video, no HBO agora, que estão lançando, no Netflix, etc. Meu Deus, eu fico imaginando as obras de Amélia Rodrigues como uma série. Cada livro daquele daria uma série espetacular. Para a construção nossa. Existem séries nesses streaming que eu citei aqui, históricas que eu costumo ver, que são séries para assistir com a família. Não tem nada de questão de nudez, essas coisas, né? Como muita gente desvirtuada costuma que tem que ter cenas mais picantes, desnecessário. A gente vê o contexto da história, a história de países. A Espanha tem muita história, falando da história da Espanha, da formação da Inglaterra, né? Da formação do Canadá. Então nós vemos uma série de histórias da Rússia, né? Do Império Russo, onde nós vamos vendo como é que se formou a sociedade, costumes, isso enriquece. Então eu fico imaginando a Amélia Rodrigues colocada nesse contexto. Que séries maravilhosas, porque esses caras sabem fazer as coisas, né? Esse pessoal da área artística, os caras são bons, eles sabem fazer os troços, são moldados para isso, são profissionais.
né? Então eu admiro muito a capacidade que eles têm de pegar o livro e transformar numa obra visual, né? Que é para deleite nosso, para nossa diversão. Então eu fico nessa expectativa, rogando a Deus que façam esse trabalho, assim como fazer com as obras do Espírito André Luiz e com outras tantas que eu vou trazer aqui depois de outros autores que enriqueceriam muito o nosso crescimento. Tá bom, gente? Então, Amélia Rodrigues, dá uma olhada lá, vai lá, dá uma lida, pega, leia, invista nesta literatura espírita. Esta literatura que nós estamos trazendo aqui, ela conforta, ela consola e ela é muito 10, como a gente costuma dizer. Muito obrigado pela sua paciência, fique conosco sempre, sucesso!